Bem-vindo a mais uma noite tranquila, onde histórias e sussurros serenos nos conduzem para o sono. Antes de começarmos, permita-se relaxar, respirando profundamente. Respire fundo e devagar. Sinta o ar preenchendo seus pulmões e então solte o ar com suavidade. Deixe que qualquer pensamento do dia vá embora e se concentre apenas no som da minha voz. Você está em um lugar seguro e acolhedor, onde tudo o que importa agora é o descanso. Imagine-se caminhando por uma estrada estreita em Londres. A noite já caiu e um manto de neve cobriu o mundo ao seu redor. O céu escuro está repleto de nuvens pesadas, e o vento cortante sopra do leste, trazendo consigo o frio e a solidão. O caminho se estreita, e o som de seus passos é abafado pela neve fofa, como se o mundo inteiro estivesse em silêncio. À medida que você se aproxima de um pequeno vilarejo, uma luz suave começa a brilhar à distância. É a hospedaria. A hospedaria é uma construção antiga, com paredes cobertas por musgo e janelas embaçadas pela geada. O telhado, curvado sob o peso da neve, parece abraçar o edifício com firmeza. Quando você chega perto, pode ouvir o som do vento sibilando e da madeira rangendo, mas algo dentro de você sabe que este lugar oferecerá o conforto que você tanto precisa. Você bate na porta e logo ela se abre, revelando o dono da hospedaria. Ele é um homem de rosto largo, marcado pelos anos e pelo calor da lareira. Seu olhar é acolhedor, mas seus olhos carregam uma tristeza sutil, como se a vida já tivesse exigido muito dele. Imagine-se entrando na hospedaria, sentindo o calor da lareira tocar sua pele gelada. Respire fundo e sinta o alívio de estar em um lugar seguro. Dentro, o ar está denso, carregado com o cheiro de madeira queimada, carvão e uma leve fragrância de lã úmida. A luz suave da lareira dança nas paredes, criando sombras que parecem se mover com o ritmo da chama. O calor imediato é confortante, e você sente a tensão se dissipando do seu corpo. O estalajadeiro, com um movimento lento e deliberado, vai até a lareira, alimentando o fogo com mais lenha, sua atenção fixa em manter as chamas vivas enquanto o vento uiva lá fora. O ambiente é acolhedor, simples, mas cheio de histórias não contadas, como se as paredes da hospedaria guardassem segredos de muitos viajantes que já passaram por ali. O primeiro visitante da noite chega pouco antes das lâmpadas serem acesas. A batida na porta é forte, seguida de uma rajada de vento que quase arrebenta a entrada. Quando a porta se abre, um homem entra cambaleando, seu casaco esfarrapado, coberto de neve e o olhar cansado. Ele é um marinheiro, com o rosto pálido, quase cinza, como se tivesse fugido de algo pior que a tempestade. Ele não oferece um cumprimento, apenas um leve aceno com a cabeça pedindo por calor. Seus olhos demonstram cansaço e seus passos são pesados, como se o bardo que carrega fosse mais que o peso físico da tempestade. Sinta a presença do marinheiro ao seu lado, como um homem perdido que finalmente encontrou abrigo. O calor do fogo se espalha pela sala, aquecendo todos, mesmo aqueles cujos corpos ainda carregam os ventos da tempestade. Ele se aproxima da lareira e suas mãos trêmulas se estendem em direção ao fogo. O calor do fogo não só aquece seu corpo, mas parece tentar derreter algo dentro dele, uma tensão acumulada, algo não dito. O estalajadeiro observa tudo em silêncio, mas seus olhos também carregam uma certa compreensão. Ele sabe o que significa a solidão de um viajante,
o peso do cansaço e da incerteza. Feche os olhos por um momento e imagine o calor suave do fogo envolvendo você. Cada respiração mais profunda, a cada vez mais relaxada, até que a calma se instale por completo. O estalajadeiro retorna ao trabalho, ajustando o fogo e verificando as velas. Cada uma delas ainda acesa, mas com uma chama que dança com o risco de ser apagada pela tempestade. Ele conta mentalmente, como um homem que já viveu muitas noites como esta. A tempestade parece prometer uma longa vigília, e ele teme o que pode acontecer se as velas se apagarem, mas ele não diz nada, apenas continua seus movimentos tranquilos, como se a quietude fosse sua forma de enfrentamento. O vento uiva lá fora, mas dentro da hospedaria, o calor da lareira é reconfortante, envolvente, como um abraço acolhedor. O estalajadeiro continua seu trabalho, sem pressa, ajustando o fogo e caminhando com passos lentos pelo salão. A atmosfera está impregnada por um cheiro de carvão queimado e o som suave das chamas estalando. Cada estalo parece se dissolver no silêncio pesado da noite. A sensação de segurança aumenta a cada respiração. Mas a paz é interrompida por uma nova batida na porta. Um novo visitante chega, o som do vento forte por trás de si anunciando sua chegada. Ele é um clérigo, com roupas finas, ainda visivelmente molhadas da chuva congelada da estrada. Seu semblante é fechado, como se a tempestade em si fosse uma ofensa pessoal. Ele entra com passos firmes, mas cada movimento exibe uma leve rigidez, como se cada gesto fosse calculado, como se estivesse em constante desacordo com o ambiente ao seu redor. O estalajadeiro o observa com um olhar atento, como se já estivesse acostumado a esse tipo de cliente. O clérigo, com sua postura orgulhosa e olhar crítico, logo exige um quarto. Mas não qualquer quarto. Ele diz com voz firme, quase cortante: "Preciso de um quarto adequado às minhas necessidades. E claro, um preço justo", ele murmura, como se estivesse negociando mais com o ar que com o dono da hospedaria. Imagine-se sentado ali, no conforto acolhedor do ambiente, ouvindo o som das conversas abafadas, do fogo estalando suavemente, enquanto sua respiração se torna mais lenta e tranquila. Sinta-se completamente à vontade, como se o calor do fogo envolvesse você. O estalajadeiro, com um olhar cansado, faz o que pode para acomodar o clérigo, mas é evidente que a presença desse visitante traz uma leve tensão à sala. Os outros viajantes, já acomodados ao redor do fogo, observam o clérigo com certo desconforto, como se a sua presença criasse um descompasso entre a quietude da noite e a expectativa de uma noite de descanso. O clérigo não parece interessado em fazer amigos. Ele se acomoda em um banco, seu corpo tenso, o rosto franzido em desaprovação, como se o ambiente ao redor fosse uma ofensa. Ele observa o capitão do navio, a atriz e o carregador com olhares frios, como se estivesse em uma posição mais elevada, um observador em sua própria torre de cristal, longe das preocupações mundanas. Sinta-se relaxado, como se você estivesse em um espaço seguro, enquanto o ambiente ao seu redor se acalma e a tensão da sala vai diminuindo. Respire profundamente e permita que cada palavra da história traga uma sensação de paz e conforto. O vento lá fora continua a sua dança furiosa, mas dentro da hospedaria, a calmaria vai tomando conta de cada canto da sala. As chamas da lareira iluminam suavemente os rostos dos viajantes, criando uma atmosfera acolhedora e tranquila. O som da neve batendo contra as janelas é quase hipnótico,
como uma música de fundo suave que parece convidar todos a se aconchegarem e relaxarem. E então, a porta se abre novamente. Uma jovem mulher entra, sua aparência marcada por longas jornadas e pelo peso de sua própria história. Ela é uma atriz, e seu rosto carrega a fadiga de uma vida de palcos e apresentações. Seu chale, encharcado da neve e da chuva, gruda em seu corpo, e suas bochechas estão pálidas, não apenas pelo frio, mas pela exaustão acumulada ao longo de sua viagem. Ela olha ao redor com um brilho de gratidão nos olhos, mas sua postura é mais de quem se permitiu descansar do que de quem se sente em casa. Imagine-se no lugar dela, sentindo a necessidade de se aquecer, de relaxar após um longo dia. Respire fundo, sinta o calor do fogo envolvente e relaxe, enquanto o ambiente se torna mais confortável a cada respiração. A atriz se aproxima da lareira com uma timidez que se mistura com sua exaustão. Ela não diz muito, apenas um gesto silencioso de agradecimento, uma leve curva de seus lábios, que, embora tímido, é suficiente para os outros viajantes perceberem que ela é uma alma em busca de alívio, assim como todos ali. A atriz senta-se perto do fogo, e embora seu corpo esteja tenso pela viagem, ela parece encontrar um pouco de conforto nas chamas que dançam à sua frente. Sua voz, quando finalmente fala, tremia ligeiramente. A exaustão é visível em seus olhos e em seus movimentos, mas há algo de profundamente humano e tocante em sua sinceridade. Ela agradece ao estalajadeiro pela hospitalidade, e todos os outros viajantes sentem um pequeno alívio por sua presença. Um vínculo silencioso parece se formar entre eles, um laço que é mais forte que qualquer palavra ou gesto. Deixe-se envolver pela atmosfera tranquila. Sinta a calma se espalhando pelo seu corpo, o calor do fogo derretendo qualquer tensão restante, enquanto você se perde no ritmo suave da história. A tempestade lá fora não dá sinal de trégua. O som do vento cortando a noite parece vir de todos os lados, enquanto a neve continua a cobrir o mundo. O estalajadeiro, com seu olhar cansado, percebe o próximo viajante se aproximando. Ele é um jovem carregador de trem, com uma mochila surrada e um olhar que mistura cansaço e incerteza. Quando ele entra, a porta range sob a pressão do vento, e o calor da lareira parece fazer com que ele se sinta mais à vontade. Mas ainda assim, ele é um estranho em um ambiente de pessoas que já estão envolvidas em suas próprias conversas e pensamentos. Ele se aproxima, com os ombros caídos, e se senta perto do fogo, sem falar muito. Os outros viajantes, já acomodados, o observam com certa curiosidade. O capitão do navio, o clérigo e a atriz, todos o analisam rapidamente, como se cada um estivesse esperando o que ele faria a seguir. O jovem carregador parece imerso em seus próprios pensamentos, mas ao mesmo tempo sua presença traz uma suavidade para a sala, como se ele fosse a última peça faltante no quebra-cabeça da noite. Respire profundamente e imagine o silêncio da sala, com todos os olhares se cruzando suavemente. Sinta o ambiente se tornando mais tranquilo e relaxante à medida que a história se desenrola. À medida que a noite avança, o vento lá fora continua a uivar, mas dentro da hospedaria tudo permanece quieto. O som da neve batendo nas janelas e o estalar das madeiras da lareira são os únicos sons que quebram o silêncio. A tensão que antes pairava no ar começa a se dissipar lentamente, como uma nuvem de inverno que se dissipa ao amanhecer. Os viajantes, agora mais confortáveis, se acomodam em seus lugares, seus corpos relaxando à medida que o calor da lareira os envolve. O estalajadeiro caminha entre os viajantes, sua figura imponente e tranquila como a própria noite. Ele observa cada um, mas seu olhar é sereno, como alguém que já viu tudo o que o inverno pode trazer e ainda assim continua firme. Ele vai até o canto da sala, onde o carvão é armazenado, e alimenta o fogo com mais lenha, como se tivesse todo o tempo do mundo.
como se soubesse que, embora o inverno lá fora seja implacável, ali dentro ele tem o controle. Respire profundamente e imagine-se em um espaço de total tranquilidade. O fogo queima suavemente à sua frente e o silêncio ao redor de você é profundo, quase como uma camada de paz envolvente. À medida que o estalajadeiro se afasta da lareira, a sala volta a ser preenchida por uma calma profunda. O calor do fogo, o cheiro do ensopado de carne sendo servido, a suavidade do ambiente à medida que o vento ainda se revolta lá fora, tudo isso cria uma sensação de serenidade quase palpável. O ar dentro da hospedaria é denso, mas de uma maneira acolhedora, cheio de histórias não contadas que esperam ser compartilhadas. A porta da hospedaria permanece trancada, mas os ventos lá fora não parecem tão ameaçadores agora. A neve continua a cair em grandes flocos, como se o mundo estivesse em suspensão, esperando algo acontecer. O estalajadeiro retorna ao seu posto perto da lareira, observando os viajantes com um olhar atento, mas agora mais relaxado. O fogo estala suavemente e a luz dança nas paredes de pedra, projetando sombras que se movem lentamente. Feche os olhos e imagine a dança suave das sombras na parede, enquanto o calor do fogo o envolve e você sente a paz que vem com o descanso. Embora a paz tenha se instalado na hospedaria, uma sensação tênue de desconforto ainda paira no ar. Os viajantes, agora mais acomodados, começam a perceber a proximidade forçada. Não é o frio que os incomoda, nem o barulho da tempestade que ainda se faz ouvir lá fora. É a maneira como a situação os une, como se o destino os tivesse levado até ali, todos reunidos sob o mesmo teto, mas com diferenças que ainda os separavam. O capitão do navio, agora mais relaxado, se deixa cair em seu banco perto da lareira, mas seu olhar permanece distante, como se seus pensamentos estivessem em algum lugar além da sala. Ele observa a chama da lareira com uma intensidade quase dolorosa, como se estivesse tentando encontrar algo nas chamas que o fizessem entender o que está sentindo. A atriz, por outro lado, sente o peso da exaustão em seus ombros. O fogo aquece seu corpo, mas sua mente parece estar em outro lugar. Ela observa os outros com um olhar furtivo, quase como se estivesse tentando descobrir algo sobre eles. Ela não sabe o que espera, mas algo na atmosfera da hospedaria a faz sentir-se mais vulnerável do que jamais se sentiu no palco. Respire profundamente e imagine-se no lugar da atriz, sentindo o peso da viagem e a calma do ambiente ao seu redor. Deixe que cada respiração o relaxe ainda mais. O jovem carregador, por sua vez, parece estar se adaptando à nova dinâmica, mas sua postura ainda é de quem não pertence ali. Ele observa o estalajadeiro com um olhar de admiração, como se tentasse entender o que aquele homem, velho e experiente, poderia ensinar-lhe. Seus pensamentos, embora silenciosos, parecem pesar mais do que o próprio corpo cansado. A sala, que antes estava cheia de tensão, agora parece estar se adaptando à presença de todos. O som da lareira e o cheiro do ensopado quente ajudam a suavizar o desconforto, mas ainda assim, a sensação de proximidade indesejada persiste. Por um momento, todos ficam em silêncio, como se estivessem aguardando uma mudança, como se algo estivesse prestes a acontecer. Imagine-se neste ambiente, cercado por pessoas, mas sentindo a calma tomar conta de seu corpo, como se você estivesse isolado em uma bolha de tranquilidade. O som do vento aumenta lá fora, mas dentro da hospedaria, a sensação de segurança e calor continua a se espalhar. O fogo queima suavemente, e os viajantes começam a se acomodar mais confortavelmente, como se finalmente estivessem aceitando o fato de que a tempestade durará a noite toda. Mas então, outra batida na porta interrompe o silêncio. O estalajadeiro, que já havia acomodado todos os viajantes, se levanta com um suspiro. Ele sabe que a tempestade não vai deixar ninguém sair até o amanhecer.
Mas ele não espera que mais alguém chegue. Quando a porta se abre, uma figura aparece. Uma mulher pálida e com o rosto parcialmente coberto por um capuz encharcado. Ela segura um embrulho nas mãos, apertado contra seu corpo, e entra com passos rápidos, quase como se temesse que a tempestade a engolisse novamente. Ela fala com uma voz rouca, quase inaudível. Peço desculpas pela interrupção. Me disseram que essa era uma hospedaria. Viemos de Londres, mas não podemos continuar a viagem. Podemos ficar até amanhã? Sinta a atenção do momento, enquanto a mulher entra na sala, trazendo consigo uma nova presença. Algo que parece misturar um pouco de incerteza e alívio. Respire profundamente e imagine-se observando essa chegada com curiosidade e acolhimento. O estalajadeiro a observa por um momento, calculando a situação. Ele sabe que a hospedaria não tem espaço para mais ninguém, mas ele também sabe que não pode mandar alguém de volta para o frio implacável lá fora. Ele olha para os outros viajantes, que também observam a mulher com um olhar curioso, mas ainda assim respeitoso. Por fim, com um gesto resignado, o estalajadeiro acena para que ela entre. Entre. Será difícil para você, mas, por esta noite, você encontrará abrigo aqui. Respire profundamente, sentindo o calor do fogo, a paz que se espalha por sua mente e corpo enquanto o ambiente parece finalmente se acalmar. Dentro da sala, a presença da mulher gera um leve desconforto, como uma onda invisível que começa a se espalhar por todos. O clérigo resmunga em seu canto, o capitão observa a mulher com um olhar distante e a atriz, embora não diga nada, sente uma leve inquietação. Mas o estalajadeiro, com sua experiência de anos em enfrentar tempestades, apenas observa. Ele sabe que a situação não é ideal, mas a necessidade de acolher aqueles que buscam abrigo é mais forte do que qualquer mal-estar. A mulher, com seus olhos baixos, parece não querer incomodar ninguém, mas algo nela traz uma sensação de vulnerabilidade. O embalo da tempestade lá fora e a proximidade dos outros parecem trazer à tona um mistério que ninguém consegue definir. O jovem carregador, ainda imerso em seus próprios pensamentos, observa a mulher com uma curiosidade silenciosa, como se ela fosse a chave para algo maior que ele ainda não entendia. Permita-se relaxar, como se estivesse em um espaço seguro, observando tudo ao seu redor com um olhar tranquilo. Cada respiração sua é mais profunda e calma à medida que o ambiente ao seu redor se torna mais acolhedor. O som do vento lá fora começa a se suavizar. As rajadas, que antes soavam como gritos de desespero, agora se transformam em murmúrios distantes, quase inaudíveis. A neve, que antes cobria o mundo com seu manto branco e espesso, parece ter se acalmado. A tempestade finalmente começa a dar sinais de descanso, como se a noite tivesse chegado ao seu fim. Dentro da hospedaria, o ambiente continua tranquilo, acolhedor, um refúgio perfeito contra o mundo lá fora. Os viajantes, que antes estavam tensos, agora começam a relaxar. O calor da lareira envolve todos, criando uma atmosfera de paz e descanso. O estalajadeiro, com sua experiência de tantos invernos, sente uma leve satisfação por ter conseguido, mais uma vez, acolher todos em sua hospedaria. Ele observa os viajantes com um olhar tranquilo, seus olhos cansados, mas preenchidos de uma serenidade silenciosa. A mulher, que chegou com tanta incerteza, agora parece mais relaxada. Seu corpo, ainda marcado pela exaustão da jornada, encontra conforto na cadeira próxima ao fogo. Ela olha para os outros viajantes, mas sua postura é mais suave, como se a tensão tivesse se dissipado com o calor e a quietude da noite. A criança, ainda envolta no xale, adormece nos braços de sua mãe, o pequeno corpo relaxando com o calor da lareira.
Imagine-se ali, no conforto daquela sala aquecida, ouvindo o vento fraco lá fora, enquanto você sente o calor e a paz envolvendo você. Deixe sua mente descansar e se soltar, permitindo-se seguir com a história em um estado de profundo relaxamento. A noite segue sua trajetória suave. O som do fogo estalando e o cheiro de madeira queimando preenchem o ambiente. Não há pressa, não há preocupações. A tempestade lá fora já não importa. Dentro da hospedaria, todos encontram um pequeno refúgio. Mesmo as pequenas preocupações parecem se dissolver. Os viajantes, embora diferentes em suas histórias e destinos, agora compartilham o mesmo abrigo. O capitão do navio, a atriz, o clérigo, o carregador e a jovem mãe com sua criança, todos ali, juntos, como se o destino tivesse alinhado suas jornadas de uma maneira que só poderia ser explicada pela noite e pelo conforto que ela oferece. Respire profundamente, sinta a paz dessa união, como se você também estivesse ali, seguro, tranquilo, pronto para entregar-se ao sono. A noite chega ao seu fim, mas antes que o amanhecer chegue, algo mágico acontece. O vento lá fora diminui ainda mais, até se tornar um sussurro. O som da neve caindo é suave e constante, como se o mundo estivesse em paz. Dentro da hospedaria, o fogo agora arde suavemente, seu calor envolvente proporcionando a todos a sensação de que, embora o inverno seja implacável lá fora, dentro daqueles muros, a tranquilidade reina. O estalajadeiro, olhando para a lareira, percebe que a noite trouxe algo mais do que simples acolhimento. Ele sente que, por mais dura que tenha sido a tempestade, a hospedaria se tornou um lugar de aconchego para todos. A mulher, com sua criança, adormece em uma cadeira próxima ao fogo, seus rostos suavemente iluminados pelas chamas que dançam. O capitão, com os ombros relaxados, fecha os olhos, deixando-se levar pelo calor do ambiente. A atriz, que antes parecia distante e cansada, agora respira com mais facilidade, sentindo o peso da exaustão se dissolver. Os olhares dos viajantes se encontram, mas não há mais tensão entre eles. Todos agora compartilham um entendimento silencioso. A tempestade não está mais lá para ameaçá-los. O refúgio que encontraram os uniu de uma forma que nem mesmo o frio mais intenso poderia separar. Deixe-se levar por essa sensação de tranquilidade. O mundo exterior já não importa. Só o que importa agora é o calor da lareira, o silêncio da noite e a paz que preenche cada célula do seu corpo. O estalajadeiro finalmente apaga as últimas velas, deixando apenas o brilho suave do fogo. Ele olha para os viajantes com um sorriso discreto no rosto, como se soubesse que a noite, apesar de tudo, trouxe a todos algo mais precioso do que abrigo. Trouxe a sensação de que, independentemente do que aconteça lá fora, sempre haverá um lugar para descansar. Sempre haverá um lugar onde a tempestade não pode entrar, onde a paz reina e onde o sono é profundo e restaurador. Respire fundo mais uma vez e sinta a paz tomando conta de todo o seu ser enquanto a história chega ao seu fim. Deixe-se levar para o sono tranquilo e reparador, onde não há mais tempestades, apenas calma e descanso.